Ó, o Josias agora tem uma flor ao lado dele. Fiquei sabendo de uma produção aí no cenário de Josias, vocês perceberam? É uma orquídea, não é isso, Josias, que eu consigo ver por É uma aqui? orquídea, minha mulher embelezando aqui o Olha, ambiente. gente, que coisa mais linda, um cenário É. valorizado para que a gente possa falar dessas coisas que não têm bons aromas, né? Como as Não. flores, porém são importantes de serem falados. Esse símbolo da anistia bolsonarista foragido, esse personagem aí que o Felipe Pereira nos descreveu, Josias. Vamos lá, o que está por trás de tudo isso? Será que esse projeto, esse desejo da anistia, ele vai adiante? Eles vão conseguir dar andamento? Quais são as frentes, né, que eles estão trabalhando para conseguir a anistia a esses bolsonaristas envolvidos no 8 de janeiro? Hoje não há voto para aprovar esse projeto, Fabiola, não há maioria, mas a facção bolsonarista do Congresso, a começar pela Câmara, está se esforçando muito para obter esses votos, né? E esse esforço envolve uma exploração sentimental do golpe. Tentam fazer crer que não houve uma tentativa de golpe, que foi eram pessoas patriotas, os brasileiros patriotas, senhorinhas, idosos que, em desespero, invadiram o prédio do Congresso, mas que aquilo não foi uma tentativa de golpe. Escolheram mal o símbolo da campanha, né? Porque esse Ezequiel Ferreira Luiz aí, esse caminhoneiro, 43 anos, não representa bem essa intenção, né, de injetar sentimentalismo na tentativa de golpe. É um foragido da justiça, está condenado a 14 anos, embora se diga inocente, foi pilhado ali dentro do Palácio do Planalto, participando daquele quebra-quebra, e foi condenado. Né? Agora, é preciso, Fabíola, que a gente trate desse assunto com a seriedade que ele merece. Né? O que o bolsonarismo tenta fazer crer é que isto foi um ato de desespero, pode até ser chamado de vandalismo, mas que é um exagero tratar como uma tentativa de golpe. Né? E o novo presidente da Câmara, o Hugo Mota, entrou nesse enredo. Ele deu declarações na semana passada, dizendo que o que aconteceu ali é, é, foi inaceitável, foi uma agressão às instituições, mas não foi um golpe, porque golpe tem que ter um líder. Tinha, era o Bolsonaro. Tem que ter uma pessoa estimulando. Bolsonaro e todos os seus cúmplices do alto comando fizeram isso. E tinha que ter, segundo o presidente da Câmara, para ser caracterizado como golpe, precisava ter outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. E não teve isso. Teve isso dos 40 indiciados pela Polícia Federal, na última leva da investigação sobre o golpe, que está ainda sobre a mesa do Procurador-Geral da República, à espera de uma formulação de denúncia. Dos 40 denunciados, 25 são militares. Então, as Forças Armadas estão no epicentro da tentativa de golpe. Evidentemente, não houve adesão de toda a cúpula das Forças Armadas, mas um comandante, o da Marinha, aderiu ao golpe. Outros dois levaram o pé à porta. Obviamente, se tivesse o apoio formal, institucional das Forças Armadas, nós não estaríamos discutindo aqui esse assunto. Provavelmente, talvez não estivéssemos nem no ar. Estaria aí o Bolsonaro presidindo uma autocracia no Brasil. Então, por isso, a lei define a tentativa de golpe como um crime. Não precisa consumar o golpe. Tentou, já é crime. E quando digo que é preciso tratar com seriedade, Fabíola, é porque houve uma pesquisa, o Datafolha fez uma pesquisa no ano passado, que mostrou que, para a maioria dos brasileiros, 65% acham que isso foi vandalismo mesmo. Só 30% dos brasileiros tratam o quebra-quebra do 8 de janeiro como uma tentativa de golpe. Então, a maioria dos brasileiros tende a acreditar nesse enredo, nessa ficção de que não houve uma tentativa de golpe. E, de resto, é preciso que a gente diferencie, porque, pelo discurso do bolsonarismo, parece que todo mundo está sendo tratado, jogado no mesmo balaio, estão tratando todo mundo como se fossem criminosos graves e que estão pegando penas pesadas. Né? Mas é preciso lembrar, sempre, agora no início do ano, o Supremo Tribunal Federal divulgou um balanço lá. Foram presas, no 8 de janeiro, quase 1.400 pessoas, 1.397 pessoas.
Até agora, foram responsabilizados formalmente 898 desses réus. 527 nem sofreu consequências penais, porque 527 fizeram acordos de não persecução penal. Com esses acordos, evitaram a prisão, se livraram da prisão, mantiveram a primariedade e, mediante determinadas condições, frequência num cursinho de democracia, quem tinha dinheiro pagou uma multa ali de até R$5.000, eles mantiveram a ficha limpa e foram para casa. Ocorre que boa parte dos acusados não quiseram fazer esse acordo. Então estão lá na fila, esperando pelas sentenças. Né? E esse que está, esse Ezequiel, esse caminhoneiro foragido, ele está no bolo dos 80% que foram condenados a penas que vão até 14 anos. Não é a pena máxima, teve gente que pegou cana de 17 anos, mas ele está nesse bolo aí dos 80% que foram, sim, condenados até 14 anos. Então não é preciso ficar claro isso, não jogou todo mundo no mesmo balaio, está tratando todo mundo como se fosse igual. Não, há uma especificação, a definição da responsabilidade de cada um, e cada um está respondendo pelos crimes que cometeu, ou pelas provas que foram reunidas. Né? Neste caso específico, o Ezequiel foi condenado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e armada, deterioração do patrimônio tombado, incitação e associação criminosa. Junta tudo isso, dá os 14 anos. Pode-se discutir, e aqui mesmo a gente já ouviu, Fabíola, especialistas em direito, o nosso colaborador aqui, o ex-juiz Walter Maierovitch, ele já nos disse que o Supremo carregou na mão em determinadas penas. Isso tudo pode ser discutido, mas tem que ser discutido no foro adequado, lá no Supremo. Então, os condenados que apresentem os seus recursos e que esgrimam ali os seus argumentos. Se não tiver advogado, não puder pagar, a Defensoria Pública faz isso e faz com brilho. Já ficou demonstrado, inclusive em julgamentos anteriores, que defensores públicos foram mais bem-sucedidos no Supremo até do que advogados muito bem pagos. Né? Então, esse é o jogo. Não está sendo tratado todo mundo do mesmo jeito. Esse símbolo que eles escolheram não é um bom símbolo, é um fugitivo e tem provas contra ele. Em terceiro lugar, é preciso tratar com seriedade, porque parte da sociedade brasileira, a maioria, 65%, estão suscetíveis a esse discurso, que aquilo foi um vandalismo e que tratar como tentativa de golpe é um exagero. Então é preciso esclarecer essas coisas todas para que esse tipo de discurso não evolua, não ganhe adesão social, porque se ganhar, aí uma hora essa anistia acaba passando no Congresso. 10